Estamos voltando com mais um episódio, agora com a galera do painel 3. Eu já falei aqui para vocês que nós tivemos vários painéis ao longo do dia e várias dinâmicas, né? E sem falar nas músicas, porque depois um dos que estão aqui vão ter que falar um pouquinho dessa coisa musical, porque ele abrilhantou o nosso dia aqui. Já tinha o sol que trazia luz. Aí ele veio com a música dele, fechou com chave de ouro, né? E fechou não, porque ainda vai fechar, temos ainda mais algumas coisas para acontecer, né? Agora a gente vai conversar com a galera que estava ali falando de um tema que o pessoal considera pesado, né? A questão da justiça restaurativa, direito penal, o pessoal já olha assim, meu Deus, o que vem disso daí? Mas aí bota o direito sistêmico, tudo fica mais tranquilo, alivia, a justiça restaurativa também é leve, tá? Também porque a justiça penal talvez... Direito penal, o crime talvez seja um pouquinho mais pesado, mas a justiça restaurativa é para ser algo leve. Vamos lá, eu vou pedir para vocês se apresentarem. Vamos começar pelas damas. Opa, muito bem. Você é de São Paulo, né? Por favor, eu sou de São Paulo, sou Fabiana, sou advogada, como falei durante a nossa conversa, né? Agora, eu trabalho justamente com a gestão de operações de alta complexidade. Então, aparecem vários casos de criminal. E trabalho com foco nas coletividades, então a ideia é aplicar a sistêmica voltada a essa expansão de consciência individual e coletiva. Então é um trabalho que, bom, muito me emociona. Estou aqui bem honrada, o dia está maravilhoso. E aqui, fazer né? a ponte São Paulo-Floripa. Ponte São Paulo-Floripa, isso aí. Primeiro encontro nacional de direito sistêmico, honra. Então é muito bacana. Muito lindo, está maravilhoso, estou feliz. Vamos lá, Tito? Isso, Tito Leonardo dos Santos. Sou advogado desde 2011, mais ou menos, já tenho uma caminhada. Fui conselheiro tutelar também. E quando eu trabalhei no conselho tutelar, eu comecei a ter alguns questionamentos. Um exemplo que eu posso dar é que uma vez teve uma denúncia, eu fui verificar o que estava ocorrendo. Quando eu cheguei na frente da casa, que uma criança olhou para o carro do conselho tutelar, é do conselho tutelar? Aí ele, meu pai não está. Ou seja, o pai dele teoricamente, a violência... Se entregou. A violência era contra ele, né, mas talvez o pai dele estivesse cometendo essa violência. Então ele, não, aqui eu defendo, mesmo que eu esteja sendo vítima de violência, eu protejo aqui dentro. Então essas coisas me trouxeram muitos questionamentos, né? A lealdade sistêmica, né? Imagina tu defender aquela pessoa que te violenta. Então, esses questionamentos foram surgindo, aí surgiu o direito sistêmico ali por meados de 2015. Eu conheci o direito sistêmico e juntamente, né, ali as constelações familiares. Então, aí eu venho estudando constelação familiar desde 2016, mais ou menos, e eu fiz pós-graduação em meios adequados à solução de conflitos e justiça restaurativa. Então, aí, desde 2021, basicamente, eu venho estudando muito, além do direito sistêmico, mais a justiça restaurativa, na qual eu faço parte de um comitê gestor que está implementando a justiça restaurativa dentro da educação no município de Camboriú. Olha então, a gente vem aí que legal. Você vê que a gente fala bastante da interligação das áreas com o direito, né? Eu, particularmente, tenho um encantamento, uma ligação muito forte com a educação. E tem chegado escolas para serem consteladas, né? Então a gente se conecta, né? Sim. Porque você está falando de educação e é isso, unir as pedagogias, as curas. E que o direito sistêmico está em todas as áreas, né? Na nossa vida pessoal, na vida profissional e em qualquer profissão, o direito sistêmico aporta todas as áreas, exatamente. E daí ele faz realmente isso, a ponte também, né? Exatamente. Entre uma situação e outra, entre uma profissão e outra, enfim. Na realidade, viver de forma sistêmica ou viver de forma restaurativa. Talvez seja o que nos leva a estudar a justiça restaurativa ou até o direito sistêmico. É levar todo esse ensinamento para a nossa vida. Não apenas para a nossa profissão, né? Que eu acho até seria quase que impossível. Mas eu viver de forma restaurativa, de eu viver de forma sistêmica, de eu entender os meus sentimentos, aquilo que me motiva, ou aquilo que me trava. Então esse é o segredo de envolver todas as áreas. Sabe que eu já vou apresentar aqui o terceiro, gente, mas assim, quando eu falei que é algo tão pesado, restaurativo, porque no início da minha carreira, eu ouvia muito que dava muito trabalho.
Não, essa coisa do restaurar tem que ir muito a fundo em muita coisa, dá muito trabalho, é muito. Aí tu vai pegar uma coisa, vai pegar outra, não sei o quê. Aí eu falo assim, a questão é o amor pelo que tu faz, né? Porque daí tu já vê de uma forma diferente, mais leve, tu traz essa dinâmica, É um né? trabalho artesanal, na verdade, né? É como você esmiuçar ali começar uma tela, fazer um trabalho esse sutil aí é muito importante nesse lugar. Na realidade, assim, também não é a intenção da justiça restaurativa salvar a humanidade, salvar o mundo, né? Nem do direito sistêmico, que a gente sabe que isso é impossível. Mas é como que nós podemos aplicar aquilo que é naqueles casos que são necessários. Não são todas as pessoas que estão abertas, né? Cada pessoa está no seu tempo. Então, esse tempo também é importante para cada um. E tem pessoas que a justiça comum, ela muito bem serve e está tudo certo. Né? A gente não exclui nada, a gente inclui... Há controvérsias, eu não estou vendo ninguém dizendo que está bom. Não é que está bom, mas... Com todo respeito, né, aos agentes de justiça. Sim, mas... todo mundo reclamando do caos, viu, doutor? Mas aí enquanto profissional, né? Mas talvez se a gente pensar enquanto uma pessoa que ela teve o seu direito violado, se ela teve uma sentença, talvez aquilo para ela seja satisfeito, né? Então tudo do viés do local que nós estamos e como que nós olhamos para aquilo. Né? Então. Vamos lá, o nosso mediador aí dos palestrantes, como é que foi esse trabalho primeiro, apresente-se pra gente, por favor, e depois explica um pouquinho do trabalho, como é que foi chegar aí no direito sistêmico. E uma palhinha até, né? E uma palhinha, Não, no final eu vou pedir uma palhinha, no final eu vou pedir. Então, meu nome é Albert Rosa Figueiredo, né? Como é que o direito sistêmico apareceu na minha vida? O direito sistêmico apareceu na minha vida, poderia até dizer assim, o direito sistêmico apareceu na minha vida acho que minha quarta encarnação viva, porque já aconteceu tanta coisa na minha vida. E aí eu estava num movimento diferente, né? Eu tinha me aposentado da polícia como delegado de polícia, né? E aí eu buscava uma advocacia mais leve, uma advocacia não muito... briguenta, né? Mas isso já estava dentro de mim quando eu fazia faculdade, em 93, em que eu sempre me envolvi com tudo que havia do direito conectado à resolução de conflitos fora da judicialização, né? Eu até comentei lá, né? Eu estava no dia da promulgação da Lei 9.605, que é a Lei de Arbitragem, que o então vice-presidente da República, Marco Maciel, estava aqui. A gente estava lá, então assim, sou uma testemunha viva da história, né? Porque a lei de arbitragem, muito criticada, né? E eu acompanhei todo o processo da reforma que o direito como um todo, seja o direito civil como o direito penal, né? E processo civil e processo penal, sofreram. Eu participei até de audiências públicas na época, né? Antes um pouquinho da entrada em vigor da Lei 9.099, né? Participei de algumas questões. E Santa Catarina foi o primeiro estado que implementou a aplicação da Lei 9.099, né, os termos circunstanciados, foi o primeiro estado que estava organizado. Quando a gente deixou pronto, o pessoal não sabia como é que resolvia no fórum. Então, só que a questão dessa abordagem de tentar mediar sempre teve comigo. E aí aquilo ali só foi crescendo, e quando eu me aposentei, né, em 2016, fui para o direito sistêmico, e aí no sistêmico eu conheci as constelações familiares. Em 2018, junto. E aí aquilo ali mudou minha vida, né? Eu comecei a ver a vida de uma maneira diferente, né? Você não tem como tu olhar de igual. E aquilo ali foi reverberando. Aí eu comecei a trabalhar como constelador, como terapeuta. Eu já tinha uma formação em terapias desde 2024, né? E trabalhava, mas não trabalhava tanto assim, né? Com a terapia que eu fazia. Só que a constelação, eu juntei um pouco da constelação e percebi que o que eu já fazia lá em 2004, em 2005, já tinha um viés sistêmico, né? A maneira das abordagens, né? E aí aconteceu um fato meio desagradável. Eu perdi a ação judicial que havia me aposentado em 2016. Aí eu tive que voltar para a polícia. E aí nesse voltar para a polícia, eu não voltei mais igual, né? Falei agora, tá, Tita aqui. Eu não voltei igual. Eu voltei totalmente diferente. A minha visão das pessoas era diferente. Eu olhava para o policial, olhava para a vítima, para o autor, eu via a família deles atrás. Tu via histórias, né? Via histórias. E aí aquilo ali eu não tinha como julgar. Não tinha como julgar mais, né? E aquilo ali fez uma diferença muito grande, até eu tentar, né, implementar dentro da delegacia uma abordagem de mediação de conflitos, usando direito sistêmico, e outra com constelação familiar, efetivamente, dentro da delegacia.
E aí fui fazendo, desenvolvi um projeto e comecei a fazer, escrevi um artigo no livro, né, Pensamento Sistêmico, tá lá, Pensamento da Consciência Sistêmica, onde eu falo de toda a abordagem da visão da constelação, que eu apliquei a constelação em tudo na minha vida, né? Que tá ligado em educação, aliás, né? Sim. Tá ligado em educação, Sim, né? também. Temos algumas educadoras que escreveram um Sim, livro em coautoria. O livro é ótimo, aliás. Sim. E aí eu apliquei em vários lugares, né? Eu apliquei também a visão sistêmica dentro do centro espírita. Eu trabalho no centro espírita, né? E lá a gente aplicou as ordens de ajuda para quem trabalhava no atendimento fraterno. Botou o povo em outro lugar. Porque temos uma outra visão. E na delegacia também. O pessoal que trabalhava na linha de frente, alguns, né, nem todo mundo aderiu. O pessoal que atendia o público, eu botei para fazer assim uma imersão nas ordens de ajuda e aí mudou muito a percepção, vai criando o olhar, a visão, né? sistêmica, né? E no início aqui do nosso evento, a gente teve um pequeno teatro, Sim. aonde uma das falas foi que a gente tem muitas máscaras, então tem que tirar essas máscaras de quem eu sou, né? Sim, Quem sim. você é. E muitas vezes a gente olha para o outro e só vê a máscara. A gente não procura ver o que tem por trás dessa máscara. Ou por que a pessoa está usando essa máscara, né? E que realmente o direito... É uma máscara de proteção, né? Nós criamos máscaras de proteção, não de maneira consciente, muitas vezes, né? E aí, tira a máscara, não é tão simples para aquela pessoa, porque na consciência dela, ela tá sendo ela. Ela não percebe que ela tá com a máscara. Então, a gente precisa do outro, às vezes, para facilitar, para auxiliar e para tentar mostrar, né? Que é diferente de salvar. E daí, no teu trabalho, quando é que tu começou efetivamente a aplicar o direito sistêmico? Quando é que tu viu, assim, Olha, que realmente faz a diferença, que virou a chave? Sim. Olhando para trás, eu percebo que eu sempre fui um pouco sistêmica. Ou seja, todo mundo aqui... É algo meio, bastante natural. Mas, assim, a formação, ela traz tanto técnicas quanto relações muito importantes que vão fortalecendo as nossas vivências e o nosso comportamento, seja pessoal, seja profissional. Para mim, assim, sendo muito franca, tá? Eu tive um sonho. Foi desse jeito. É pra falar a verdade, né? É pra falar a verdade. Eu tive um sonho. Sem máscara. Exatamente. Eu tive um sonho, assim, eu já fiz alguns cursos de pós-graduação. Advogado estuda muito, né? Muito ligado em título, e mestrado, doutorado, e pós, não sei o quê. E eu tava muito cansada disso, assim, porque é tudo, né? Aquela coisa de muito estudo e prova e tudo que é nota. Então é conteudista. A nossa formação é conteudista, em geral. Não só na advocacia, mas a advocacia tem um peso maior nesse lugar. Então, eu tive um sonho um dia. Eu sonhei com a palavra constelação. Eu acordei, constelação. Já tinha participado de uma constelação ou duas no passado, mas assim, sabe? A dinâmica ficou lá atrás, eu não dei tanta atenção. Acho que ela reverberou na minha vida, mas eu não olhei para ela na aplicação, né, ao trabalho, não segui ali no programa. Constelação. Aí fiquei, né? Fui pra praia, eu me lembro que eu olhei para o céu. Fiquei olhando a constelação planetária, pensando, né? Porque eu sonhei com isso. Aí sonhei de novo. Só que aí veio o específico, né? Constelação, estudo. Aí eu anjo de guarda, né? Para quem crê, eu acredito que a gente tem a nossa proteção. Falei, não quero estudar, não vou estudar nada. Eu comigo mesma, né? Não vou estudar mais nada, tô cansada de estudar. Já tô de saco cheio. E aí veio um terceiro sonho. E aí foi quando eu sucumbi. Falei, 3 vezes é demais. E fui procurar a prática de constelação e descobri que a prática estava sendo aplicada ao direito. Aí quando eu comecei a ler aquilo, fez todo sentido, né? Como é que eu não pensei nisso antes? Eu já passei por isso, já fiz constelação, eu na minha vida, 1, 2. Tem tudo a ver com o que eu estou fazendo aqui na mediação, que já era uma mediação que acontecia, só que ela trava. A constelação ela é uma ferramenta a mais. Você media o que dá. A constelação, ela deixa você ir um pouco além. Ela te dá esse poder, entre aspas, né? Esse recurso. Não poder no sentido de controle, mas ela te dá um recurso. E eu me encantei. Então, quando você começa a estudar, aí você só sente que ali é seu lugar e ela vem para transformar, né? Eu acho que tem muito ainda a desmistificar, porque antagonismos, ainda paradoxos, é difícil para algumas pessoas entenderem como a constelação é aplicada a quadros muito densos, como os de violência. É difícil para as pessoas entenderem que às vezes a arena ainda é o destino daquela família, como a gente conversou lá na palestra, o contencioso. Claro.
vai ter espaço para o contencioso sim, porque as pessoas precisam ainda daquele gênero de combate para... Aquilo é que vai curar, às vezes. Aquilo que vai curar, porque né, um ou outro ainda não chegou no nível de mediação. O conflito é importante também para a evolução, né? Isso, total. Na realidade, tipo, o mar tranquilo não faz bom Isso, marinheiro. E na realidade, É verdade. o conflito é necessário para a evolução da sociedade como um todo. É como que nós vamos lidar com esse conflito. E né? eu gosto de trazer muito aqui que falar de direito sistêmico não significa dizer que tu é passivo, que tu vai ficar no Ao contrário, na verdade, né? A gente até falou disso. De forma muito, forma completamente contrária a isso, né? O direito sistêmico, a justiça restaurativa, ela não é passiva, não é tipo, não, ela existe uma ação, mas é uma ação do lugar de cada um, né? Ela é pacificadora, né? Ela toma. Mas ela é pacificadora, mas é o que ele falou é legal. Ele falou no lugar de cada um, porque ela tá ligada ao amor próprio, ao fortalecimento do amor próprio. Então, mediar é olhar para cada um na sua individualidade e tentar achar um equilíbrio ali, uma proposta de equilíbrio, mas se não tiver amor próprio, não vai dar acordo bom. Vai voltar de novo esse conflito. Se você fizer um acordo mal feito, daqui a pouquinho ele vai voltar. Para mim, assim, um dos grandes ensinamentos de Bert Hellinger, se eu não tivesse conhecido as constelações familiares, mas o livro dele, Ordens da Ajuda, já teria mudado toda a minha vida e a minha perspectiva. No sentido, como que eu posso ser um bom ajudante? O primeiro, eu tenho que saber o meu lugar enquanto advogado. Né? Servir, Tem coisas que eu não vou conseguir fazer pelo meu cliente. Tem coisas que está no destino dele. E eu tenho que respeitar esse destino. Eu tenho uma responsabilidade técnica. A minha função é ser técnica. Verificar se um processo está sendo feito da forma correta. Se ele não vai ser duplamente violentado ali pelo Estado, mas também do meu lugar, fazer aquilo que é possível. Porque eu sou uma peça no todo. Existe juiz, promotor, assistente social, oficial de justiça, chefe de cartório, existem os desembargadores. Então, eu sou apenas uma peça no todo. E o meu cliente, ele está envolvido nas questões dele também. Então, eu saber o meu lugar enquanto ajudante, o lugar que eu ocupo e como que eu devo proceder pelo meu trabalho, eu acho que foi um dos grandes ensinamentos do Bert Hellinger, né? Apesar de toda a obra dele, e não vou diminuir, mas algo para mim, que se eu só conhecesse as ordens da ajuda, já me transformaria num profissional diferente, num profissional com um olhar diferenciado, que eu olho para a história da pessoa e eu não julgo ela, eu simplesmente recebo aquilo que ela me traz e o que ela me traz, eu faço algo com aquilo dentro das minhas possibilidades e dentro das minhas capacidades, sabendo que também eu tenho limites. E é importante trazer também que, além disso, do olhar para o outro, como tu falou, o olhar para si, né? Entender que eu também tenho a minha bagagem, que eu também tenho as minhas ações e reações por conta de coisas que eu já passei, coisas que eu carrego, porque nós não somos vazios, né? A gente vai construindo um quadradinho ali que a gente vai preenchendo com tudo que a gente... Nessa vida e em outras vidas, né? Então, é o entender realmente o meu lugar e o do cliente. Do outro. E o recurso sistêmico, ele dá esse freio. Quando existe algum tipo de identificação, ou quando a confusão poderia ser instalada, que era o que acontecia no passado com os advogados, que você via, a gente vê até hoje, né? Os advogados querem brigar mais do que os clientes, os próprios clientes não estão mais brigando, mas os advogados estão se matando. Exato. O recurso traz esse freio, porque ele mostra no campo que aquela é uma questão do advogado, já. Não é mais uma questão... Houve uma questão entre as partes, e aí o advogado invadiu. Muitas vezes isso acontece, né? E retornando à delegacia, qual foi o maior impacto? Que daí tu falou, lógico, mudou a visão do todo, né? Mas qual foi ali que tu olhou e tu disse, nossa, realmente eu precisava voltar para cá para aprender isso? Eu fiz essa pergunta. Assim, tá, mas por que o destino me reservou isso, né? Retornar para a delegacia, porque eu não pensava mais em voltar para a delegacia, né? E aí depois de um tempo eu fiz a compreensão de que eu precisava fazer esse trabalho. Porque esse trabalho me permitiu um grande laboratório, né? De utilizar a mais evidente forma de conflito de interesse, né? De maior intenção, porque quando as pessoas estão ali no processo civil, ali uma ação civil, elas não entram na via de fatos e às vezes os bens jurídicos que estão envolvidos são bens jurídicos que são dispensáveis às vezes, né? Agora, quando está no direito penal, alguns bens jurídicos não são dispensáveis. Um pouco diferente. Então, quando você tem um conflito ali, onde você tem uma tentativa de homicídio, que você tem lá um roubo armado, são coisas onde você
está trabalhando com algo que alguém quer e o outro não quer dar. E por que essas pessoas estão envolvidas naquilo ali? Aí quando você vai ver a história, né, claro, com essa visão sistêmica, vê a grandiosidade e o tesouro que é aquilo ali. Porque eu peguei aquilo ali e vi assim, gente do céu, isso aqui é incrível. Porque o que eu fazia, né? Eu olhava e prospectava. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que eu comecei a fazer. Eu fui para a delegacia para fazer uma força-tarefa para colocar os inquéritos em dias e fiquei com os inquéritos de homicídio, de morte violenta. Eu pegava os inquéritos de morte violenta e ia ver o histórico da família. Imagina o que dava. Era morte na família, acidentes. Repetição de padrão, né? Repetição de padrão na prática. Na prática, exatamente. Eu advogo muito na área da infância e juventude, em Camboriú principalmente, com os casos de destituição do poder familiar e medidas de proteção quando tem crianças acolhidas, assim. Adoção também? Não. Adoção acompanha alguns quando é adoção entrega legal, né? Então eu faço esse trabalho, mas principalmente quando houve o processo de destituição do poder familiar, que aí como que eu vou olhar para essa família que está prestes a perder a guarda do seu filho, né? Ou seja, esse filho não vai constar mais lá na certidão de nascimento. Então, como que eu olho para essa mãe, para esse pai que está à beira disso acontecer e quando se ingressa com um processo de destituição do poder familiar, teoricamente todas as medidas do Estatuto da Criança e Adolescente ali, do artigo 101, elas foram esgotadas, sabe? Então, assim, como que tu vai ter um olhar para isso? Então, eu percebo que é uma repetição de padrão porque todas as mães que os seus filhos estão no abrigo, por exemplo, elas têm uma crítica profunda contra a sua mãe, contra o seu sistema familiar. Então, como tu conseguir fazer trazer um outro olhar, uma outra perspectiva, dizer que ela pode maternar, que né? ela pode maternar, que ela não precisa repetir esse padrão. Porque às vezes que ela faz isso de forma inconsciente, é um desafio também, né? Mas essa repetição de padrão existe, aí se nós pensarmos na questão espírita também, talvez alguém foi adotado lá numa outra vida. Então tem muita conexão, né? Alguns podem trazer para a interpretação do DNA também, né? Que eu percebo que quem não gosta muito de trabalhar ou de olhar pela lupa do espiritismo, e são muitos, né? Não é o meu caso, mas outras pessoas sim. Pode-se ver também esse padrão sendo repetido pela genética, né? Tem a quem puxar. Eu tenho a quem puxar, que a gente escuta. E tem mesmo, porque está repetindo algo lá de trás que você pode entender que veio pelo DNA, a informação, tudo bem, veio também. E repete. Sabe que... Mas dá pra neutralizar, né, doutor? Dá. Tem uma técnica que se chama pentimento. É do meio da arte, quando faz uma pintura e tu descobre por meio de raio-x ou detecção a laser, ou às vezes com o passar do tempo aquela tinta vai saindo, tu percebe que o autor ele teve... ele mudou a forma como ele estava pintando. Ou ele desistiu do que ele estava fazendo e fez uma nova releitura. Arte, uma releitura. O pentimento é essa técnica das obras de arte. E qual é o processo do pentimento? O autor, ele pinta, aí ele se arrepende do que ele fez, ou ele detecta ali algo que ele... não era esse caminho que eu deveria seguir, ou eu já não sinto mais o que eu estava sentindo ontem, eu vou refazer, eu vou remodelar. Eu materializei algo diferente do que eu senti, e eu quero ir lá onde eu senti. E refaz. Aí, às vezes, eu trago essa ideia do pentimento para a vida também, porque quantas vezes a gente não olha para algo, a gente se arrepende, ou nem se arrepende, mas descobre que poderia ser diferente, ou que eu estou fazendo de uma forma que poderia ser feito de outra forma. A gente tira as máscaras, ou tira aquele olhar que eu tinha antes, e eu refaço. Então, eu me arrependo, aí eu mudo, eu trabalho para que aquilo melhore, e daí, no fim, eu entrego uma nova arte, uma nova versão de mim, um novo ato, né? Eu vou dar uma visão em relação à questão das constelações, qual que é o ponto. Eu tenho um professor que ele dá um exemplo muito bom a respeito disso. Pensa nas igrejas da Europa. Tá. Então, as igrejas lá, elas levavam, às vezes, 1000 anos para serem construídas, porque leva muito tempo. Aí, uma geração, vamos pensar que eles tinham 50 anos, eles faziam um fundamento, aí depois uma outra geração subia uma parede e tal. Até tu chegar ao teto dessa igreja, quantos anos não levava?
Se uma próxima geração ela quer refazer o que foi feito lá no fundamento, dizendo isso aqui tá errado, isso aqui não tá bom, isso aqui não tá feito da forma correta. Imagina, Não né? existe, não existiria igreja. Então, assim, qual que é o nosso ensinamento, o que as constelações querem nos trazer, né? Eu olhar para o que foi feito e fazer a minha parte a partir de então, né? Ilumina as pinturas que já estão lá, né? Ilumina, Exato. coloca a parte elétrica Exato. dentro da O que tu igreja, pode fazer dentro direciona do que as já foi luzes, feito, porque isso. tu não consegue refazer, né? Não. Outro vai tomar muito tempo, mas fiz. Direciona o olhar para aquilo que Fiz isso. É O isso. que eu merece posso fazer atenção. agora a partir do que foi feito, né? Então, Isso. é sempre num sentido de olhar para frente, aproveitar o que já foi feito e da melhor forma entender que vai possível. ter essas marcas, né? Exato, Porque eu trouxe exato. o pentimento justamente para isso, para entender que vai ter. Vai. Em algum momento tu vai detectar que Exato. tem aquele passado ali, Exato. que tem aquele vestígio, porque nunca vai deixar de existir. Exato. Tu só vai remodelar ele, né? Exato. Eu quero dizer que eu tenho que deixar vocês voltarem para o evento. A nossa conversa está uma delícia. Sim. Mas antes eu quero uma palhinha de vamos primeiro deixar as redes sociais de vocês, que daí a gente encerra com a palhinha. Ok. Eu vou deixar a rede social do meu escritório, que é o Zanin_Sobral_Advogados. Nós estamos em São Paulo, na Avenida Paulista, 1159. Perfeito. O meu é um perfil profissional, pessoal, assim, então eu posto foto de eventos e posto foto da praia, enfim, tá tudo certo. Tá? A rede social ainda eu não consegui levar ela estritamente para esse lado profissional, eu sei que é algo que eu preciso fazer, mas enfim, @Tito Leonardo, enfim, vocês vão ver a minha vida lá. A gente então, pede um pedaço da sua profissional. tapioca, pode ficar tranquilo. Quando você estiver postando tapioca, a gente pede metade, tá? Tá ok. Fica tranquilo. A minha rede social também é pessoal e profissional, né? É @AlberFigueiredo, né? Instagram. E... Perfeito, já vou convidar o pessoal para seguir. Certo. Desculpa se eu te cortei. O @sistêmico.obsc, que é o Instagram aqui do Direito Sistêmico de Santa Catarina, que está cobrindo o evento, todas as fotos, todos os palestrantes e mediadores, enfim. O pessoal que participou do evento vai estar lá. Então, quem não consegue, às vezes, escrever o sobrenome, porque tem alguns aqui que o sobrenome é desafiador, né? Pode procurar lá que vocês vão encontrar. E, inclusive, o nosso podcast lá vão ter vários cortes para vocês acompanharem. Por favor, faça uma palhinha pra gente, porque hoje ele encantou o evento aqui com a voz dele, o violão. Como todos os eventos, né? Ele faz isso. Certo, então assim, eu vou cantar uma música que é de uma banda de Santa Catarina, Expresso Rural, que eu gosto muito, Nas Manhãs do Sul do Mundo. Vou fugir dessa metrópole à libertação e seguir algum caminho que me leve ao sul. E nas manhãs do sul do mundo, pelos campos, estradas e rios, semear meu canto em campos de cereais. Pode ser um sonho louco, mas eu vou achar em algum lugar dessa federação alguma substância estranha que substitua a dor do coração e mate essa vontade de voltar, de voltar. Gratidão.